saúde, com coragem do Espírito Santo para caminhar. Essa semana estive viajando muito. Desde quarta-feira nós estivemos em Patrocínio, quinta-feira em Tuiutaba e sexta-feira lá na Fazenda Santana, que foi antes de ontem, né? E ontem nós estivemos em Araguari. E os irmãos estão todos animados, os grupos em cada lugar sempre firmando mais, vindo algumas pessoas ouvir a palavra, e eu creio que Deus está fazendo algo por nós, né? Está fazendo algo por nós aqui também, né? Glória a Deus. Eu estava ouvindo os glória a Deus da irmã Aparecida, já, né? Deus abençoe a irmã. Então, a irmã Olendina também fez essas viagens comigo, mas ontem ela não quis ir para Araguari. Ela ficou muito cansada. Eu falei, não, nós vamos até domingo à noite. Ainda tem amanhã em Araguari, e domingo 2 reuniões. Não, eu vou ficar, eu não vou não, estou muito cansada. Mas é assim mesmo, né? Deus abençoa. Isso aqui é um papel que veio ou eu tirei do meu... eu tirei da minha marcação aqui, né? Mas tem sido a graça de Deus, irmãos, que tem nos ajudado, né? Que às vezes vem muito cansaço mesmo, vem. E é difícil quando fica muito cansado e você sabe que precisa de enfrentar rodovia e pregar e alimentar o povo com a palavra. Não é fácil, né? Se um pregador começa a não alimentar o povo com a palavra, logo tem reclamações, né? Logo tem reclamações. É uma das coisas mais difíceis de se ouvir, é dizer, eu não alimento com aquela pregação. Aí, ou tem que ver se o mal está com quem ouve, ou se está com quem prega, né? Aí é difícil. É um dos lugares mais difíceis que existe. Então, mas eu creio que pela graça de Deus, Ele tem alimentado seus filhos, né? Ele tem dado alimento para os seus filhos. As pregações têm sido muito interessantes, como hoje de manhã, agora, né? Eu pedi para colocar a filmadora, porque nós vamos mostrar algo muito interessante para a igreja. Eu não tenho planejado as pregações mais. Os pregadores da mensagem, os pastores, já têm alcançado esse nível de aprender a confiar em Deus. Não que eles não estudem, não meditem, não é isso, né? Mas confiar em Deus, que Deus dará aquilo que Ele quer dar. Porque é diferente uma pregação inspirada com uma pregação planejada, estudada. É diferente, né? A igreja vai entender isso direitinho. Se houve boas pregações, mas estudadas, planejadas. E você ouve pregação que você sabe que ela não foi estudada. Ela não foi planejada, né? Então,
os pregadores da mensagem, eles já estão nesse nível, pregando mais a experiência, a vida vivida, né? Aquilo que Deus está dando na hora. Não que eles não estudem, não meditem, até pensa que vai pregar uma coisa, prega outra, né? É desta maneira. Porque a pregação planejada, estudada, procurada, nas mensagens, ela esgota. Dentro de pouco tempo, aquele pregador está afadigado e procurando o que pregar, né? Ela esgota. Mas a que Deus mantém e dá sinal, ela nunca esgota, nunca acaba. Ela nunca acaba. Pode pregar sobre o mesmo texto, muitas vezes, e ela sai sempre diferente. É uma pregação sempre diferente. Então eu comecei aqui com o 7º selo, hoje de manhã, e tinha essas duas mensagens em cima da mesa. E ligando aqui com o 7º selo, onde nós paramos, eu abri essa mensagem aqui, ela é, por sinal, muito grossa, e saiu numa coisa muito interessante, a demonologia. E eu gostaria de mostrar isso para a igreja. Não foi um pensamento, não foi nada, eu abri. Eu li o parágrafo aqui onde nós paramos, porque eu procuro sempre onde paramos, para prosseguir dali. Quando eu abri aqui, tinha isso, ligando. Muito interessante. Eu queria mostrar para a igreja, e eu creio que é de muito proveito. Então, irmãos, nós paramos onde o irmão Brana falou: o diabo não sabe nada até que você o fale. Até que você o fale. E nisso ele ouve. Eu tenho tenho dito às pessoas que tenho planos para fazer isto ou aquilo. E dali em diante posso ver o diabo pondo-me estorvo após estorvo, para ele poder chegar antes. Nós aprendemos isso na última reunião muito inspiradamente. Então o diabo não sabe nada até que você o fale. Porque ele não conhece os nossos pensamentos. Agora, Deus conhece os nossos pensamentos. Irmão do som, por favor, diminui um pouquinho o agudo e aumenta um pouquinho do grave. Um pouquinho só. Então, irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos. Agora, o diabo não conhece os nossos pensamentos. Ele ouve o que nós falamos. Há uma diferença muito grande entre esses dois poderes. O irmão Brana falou que Satanás, ele é o mesmo ontem e hoje, mas não será eternamente. Agora, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Satanás tem limite. Ele é poderoso, mas ele tem limite para ele. Tem um dia que ele vai ser exterminado. Agora, Deus não tem limite. Deus não tem limite. Então aí você pode confiar. Nós podemos confiar grandemente em Deus, porque às vezes a pessoa, quando ela vê o poder do inimigo, a força do inimigo, ela teme se Deus pode combatê-lo mesmo, né? Mas Deus pode combatê-lo.
Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. Glória a Deus. Então, o irmão Brand diz, porém, se eu obtenho a revelação, acho que eu passei a folha, né? Não. E dali em diante posso ver ao diabo pondo-me estorvo após estorvo para ele poder chegar antes. Porém, se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isto é muito diferente. Agora a base para hoje de manhã é isso aqui, recordem. Satanás tratará de personificar, isso é no 7º selo. Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo o que faz a igreja. Assim tem operado no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Porém, esta é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar. Este 7º selo ele não poderá personificar. Acerca disso não haverá copiadores, e assim será porque ele não o sabe, nem a maneira pela qual o chegue a conhecer tampouco. Esta é a 3ª etapa, e ele não sabe nada quanto a isso, não o entende. Porém, há um segredo debaixo disso, glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar como antes, por mais anos que eu viva, depois de haver visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, porém não sei como interpretar isso, porém já não falta muito. Então, irmãos, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo que faz a igreja. Aí é onde Deus dá para a sua igreja a revelação. A revelação, para ela não ser enganada. Deus dá para o crente a revelação, para ele não ser enganado. E a coisa mais maravilhosa que existe é uma vida com revelação. Uma vida com revelação, ela está na igreja porque Deus fez um lugar para nós. A revelação atrará para ouvir a palavra. Ela estará aqui. Mas uma vida com revelação é interessante, ela não precisa de estar de cima dela e nada, não precisa. A revelação do Espírito Santo a guia. E Deus dá para a sua igreja, porque Ele sabe que o engano hoje é muito grande. É muito grande. E engano de todas as formas. Ele está na religião, na doutrina, ele está na carne do homem, ele atua na mente do homem. Então eu queria ligar isto aqui porque me veio assim, né? De última hora e é muito interessante. Agora esta feiticeira, eu dobrei a página. Agora esta feiticeira de Endor, ela chamou o espírito de Samuel, e Samuel falou, e Saul falou com Samuel. Agora talvez você queira saber como se poderia fazer isso. Isso não se pode fazer hoje.
Não, senhor. Porque o sangue de touros e bodes estava apenas esperando a hora do cumprimento. Quando alguém morria naqueles dias, pregadores, apoiem-me se acham que isso é certo. Quando alguém morria, morria sob a expiação de algum animal, e sua alma ia para o paraíso, e ali ficava até o dia da redenção, e sua alma estava ali. Agora o profeta falou que aquela feiticeira chamou Samuel. Agora o profeta falou assim: isso não se pode fazer hoje. Quer dizer, chamar um Samuel. Chamar um Samuel, um cristão que já morreu. Por que que isso aconteceu lá? Porque Samuel estava sob sacrifício de touros. A sua alma tinha ido para o paraíso, mas era sangue de touro que tinha derramado, apontando para Jesus. Agora que já foi derramado o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito foi feito, não se pode mais chamar um Samuel do seu descanso, não tem jeito. Então ninguém precisa crer nisso. Nós não sabemos se um outro mundano lá pode ser chamado. Ele não está sob o sangue de Jesus. Mas um Samuel não pode. Hoje não vem mais. Naquele tempo veio. Porque era sangue de touros, né? Então a sua alma estava ali. Deixe-me fazer uma pequena ilustração para vocês aqui. Quantos leram meu artigo ou o artigo que escreveram sobre mim no Reader's Digest? Aqui, por volta de outubro, edição de novembro? Muito bem. Você notou como foi aquilo? Notou que 2 ou 3 semanas antes daquilo, esta grande e famosa médium aqui, que foi comprovada desde muito tempo atrás, ela, a senhorita Pepper, alguém chegou a ler isso, o artigo da senhorita Pepper, no Reader's Digest. Não é estranho como que esses 2 espíritos... Quanto tempo tenho? Só um pouquinho, estou com 20 minutos passados, terei que me apressar. Sei que vocês têm. Vejam, desculpe-me 1 minuto. Mombrand disse que ia apressar e ele estava no meio da mensagem. Ó. Desculpe-me. Você sabe, tem o falso. Tem um verdadeiro e um falso de tudo. De tudo. O irmão Brana falou assim, ó, você sabe, né? Tem um verdadeiro e um falso de tudo. De tudo. Então é bom a igreja aprender isto. Aí você vai, chega. Na mensagem também tem um verdadeiro e um falso. Da mensagem. Aí você vai caminhando em tudo, né? Até na natureza, né? Eu caminho assim, eu olho a natureza, falo, engraçado, quase tudo que tem no mato tem em casa. Tem 2, né? Tem um gato do mato, tem um gato de casa. Tem um cachorro de casa e tem um cachorro do mato, né? Em tudo. Tem uma árvore da cultura da terra preta e fértil, e tem aquela mesma árvore do cerrado. Ela é completamente diferente. Você come jatobá lá na beira do rio, numa árvore grande, comprida, dá lá
naqueles mundos. Aí você vai lá no Cerrado baixinho, lá em cima na Terra Vermelha, e come jatobá também. Completamente diferente, baixo, torto, da folha redonda. E a jatobá também. Aí o profeta falou assim, olha, tem um verdadeiro e um falso de tudo. Tem os dois sempre andam junto. O profeta falou que dois sempre aparece. Se eu lhe der $1 e digo, este dólar é verdadeiro, e você olha nele, teria que parecer bastante com $1 verdadeiro, ou você não acreditaria nisto. Está certo? Por isso, terá que ser uma imitação muito boa. Agora o profeta falou assim, que este silêncio do 7º selo não deixou que Satanás soubesse para imitar. Ele imita em tudo e tem vindo imitando em tudo até agora, mas quando chegar naquela hora ele foi limitado. Ele não pôde, aquele silêncio interrompeu ele. Ali ele não pode mais imitar. Então tem que ser uma imitação muito boa. E se Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos, a ponto que enganaria o próprio eleito, se possível, o povo religioso, agora lembre-se, agora não há nada lá naquelas frias, formais, não sei o que, né? Formais. Por fora tem apenas forma de piedade, veja você. Mas esses dois espíritos, os espíritos verdadeiros, seriam tão parecidos, a ponto que enganaria o próprio eleito. Enganaria o próprio eleito. Né? Então tem verdadeiros nos dois lados. No lado falso tem verdadeiro, e no lado verdadeiro tem verdadeiro, né? E no lado falso tem falso, tem o falso. A igreja está compreendendo isso? Do lado falso tem falso ainda. E do lado verdadeiro tem verdadeiro falso. Não é totalmente verdadeiro, ele está do lado verdadeiro, mas ele é um falso. E do lado falso tem falso. O que significa isso? O profeta falou assim, que tem feiticeiro mesmo, mas tem feiticeiro que é falso, ele não é feiticeiro nada. É falso. Agora, aquele que é verdadeiro, um feiticeiro verdadeiro, ele é um falso verdadeiro. E tem o falso. É muito enganoso a coisa. Aí você chega no verdadeiro, na mensagem, você fala, não é verdadeiro, é da mensagem. É do profeta desta era, mas você vai ver um verdadeiro falso, ele não é. Ele não é original. E Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos a ponto de enganar o próprio eleito, se possível. Né? E ele estava falando, não é aquele formal lá, aquela coisa falsa, não. Por fora tem apenas forma de piedade, veja você. Mas estes dois espíritos, os espíritos verdadeiros, seriam tão parecidos, a ponto que enganaria o próprio eleito. Os dois espíritos verdadeiros, quer dizer, o verdadeiro,
e o falso verdadeiro. É os dois espíritos que o irmão Brana falou. Mas estes dois espíritos, os espíritos verdadeiros, seriam tão parecidos a ponto que enganariam o próprio eleito, de modo que estariam operando lado a lado nos últimos dias. Jesus disse isso. Disse. É a mensagem de demonologia, agora combinando com o 7º selo, que diz: Satanás tratará de personificar. Agora observem, amigo, farei uma pequena ilustração para vocês. Quero que vocês olhem para cá só um minuto e prestem atenção ininterrupta, porque vou contar-lhes uma parábola e então vocês verão isso, né? Vou contar-lhes uma parábola e então vocês verão isso. Estou prestando atenção por ali, né? Agora, no Reader's Digest, estava escrito lá. Eu me encontrava lá, estávamos com 2.700 pessoas esperando para receberem oração, que se encontravam lá. Vocês leram o artigo. E um homem veio do Canadá e tinha um menininho que tinha estado na Mayos e na Johns Hopkins, clínicas médicas, né? Uma enfermidade cerebral grave que contraía suas mãozinhas assim, dá aquela contração, né? E contraía suas pernas debaixo dele e disseram: nem mesmo há operação, nem qualquer coisa que possa ser feito. Então o levou de volta para o Canadá e ele disse: ainda não estou derrotado. O pai, né? Ainda não estou derrotado. Vocês têm a edição de novembro da Reader's Digest e chama-se o Milagre de Donnie Morton. E então ele disse que esse homem disse: ainda não estou derrotado, porque conheço um curador da fé chamado William Brana, que fez 2 amigos meus que eram surdos e mudos falarem e ouvirem. O pai daquela criança estava com esta fé. E telefonaram para tentarem descobrir onde eu estava, ainda nos Estados Unidos. E eu estava na Costa Mesa, Califórnia. E é um artigo, quando você ler, prepare-se para chorar. Simplesmente partirá seu coração, da forma que ele atravessou, neve acumulada pelo vento e tudo mais, com aquela criança. Ele diz: cuidado, Donnie, disse, agora não estamos derrotados. Não estamos derrotados. E o menininho nem conseguia sorrir, quase que não, de tão doente que estava. De tão doente que estava. Diz: não estamos derrotados. Vamos pedir a Deus, chegaremos até o profeta de Deus e pediremos a ele. De modo que atravessaram a neve e até que enfim chegaram lá, e a mãe vinha com eles, e não tinha dinheiro suficiente para virem de avião. Por isso mandaram a mãe de volta, e o menino e o pai tiveram que vir de ônibus. E da maneira que vieram desde Winnipeg, Canadá, até a Costa Mesa, Califórnia. E chegaram lá sem dinheiro, e o pai conta a respeito de ter
que trocar as fraldas dele. Menininho com cerca de 7 ou 8 anos, completamente incapaz. E como ter chance de comer ou nada? E diz que seu filhinho apenas podia ouvi-lo falar. E podia notar da maneira que seus olhos olhavam, que ele estava tentando sorrir, você sabe. E saber que ele falava de diferentes vistas que estava vendo nos Estados Unidos. E quando chegaram lá, a Califórnia, contaram para um assistente de viagem o que ele veio ver. Ele disse, veio ver um divino. O quê? E uma grande interrogação. Claro, vocês podem imaginar o que os Estados Unidos disseram a respeito. Veja você, veja, é assim que somos, veja, somos tão inteligentes. Sabemos tudo, você sabe. E não parecia nos contar nada. Temos tudo escrito, está vendo? De modo que então, sabemos tudo, né? Um divino, o quê? Veio de lá de Winnipeg, Canadá. Ora, acharam que isso era horrível. De qualquer maneira, o jornal pegou um carro e o enviou para lá. E ele disse que quando chegaram na fila, no ponto que estava, disse que 2.700 pessoas andavam esperando para receberem oração. Mas disse que quando viram aquele menininho deformado, mirrado de aparência, né? Mirrado de aparência, glória a Deus, estavam esperando para receber oração, e aquele pobre pai de boné, seu casaco esfarrapado, diz que todos ficaram de lado e deram-lhe o lugar, quando ele chegou na plataforma. É contra a regra trocar de cartão de oração. A pessoa tem que vir à reunião e pegar seu próprio cartão. Se for pego na fila, trocando cartão de oração com outra pessoa, o cartão de oração perde o valor. Está vendo? Porque precisa vir para ouvir as instruções e saber como recebê-lo. Depende de você. Não se pode pegá-lo para outra pessoa. Tem que vir e pegar para si próprio, para que ouça. Certa grande pessoa disse, bem, não acredito muito nesta coisa, mas talvez se ele me curar, você está vendo? E então isso causa agitação na plataforma. Então eliminam isso antes que chegue aí. Então, quando o menino começou, ou o pai começou a se adiantar na plataforma, na frente das pessoas, Billy pediu-lhe o cartão de oração. Ele não tinha um, disse. Então, sinto muito, senhor. Disse, terá que esperar. Billy controlava a questão dos cartões de oração. Não é? Quando aquele pai chegou e veio, todo mundo, quando viu a situação daquele pai e daquele menino, foi fugindo de lado. Os que tinham cartão de oração. E abrindo caminho e ele passando, para ir até na plataforma. Os irmãos veem. E o irmão Brani ensinou aqui, não pode trocar cartão de oração, porque isso acontecia lá. Tinha gente que vendia os cartões de oração do irmão Brana, gananciosos nas reuniões do irmão Brana. Homens, espíritos ruins, pegava cartão de oração e vendia para as pessoas. Agora, quando as pessoas liam no jornal que Deus fazia aquilo através do ministério do irmão Brana e via as pessoas, vocês imaginam que alguém com cartão de oração e sabia que para chegar lá no irmão Brana para orar tinha que enfrentar 2.000 pessoas na fila para receber a oração.
Agora, você já pensou uma pessoa com cartão de oração do irmão Brana, com oportunidade para chegar lá e encontrar um milionário doente, quanto de dinheiro que ele pegava? Esse milionário pagava caríssimo. E tem espíritos assim, no meio do povo, da igreja. Gananciosos. Que tiram aproveitos. Que tiram aproveitos das coisas. Então o irmão Brando deu o ensinamento. Não pode trocar cartão de oração. Se você trocar o cartão de oração aí, ou se você pegar mais de um cartão para alguém que não está na fila, ele perde o valor. Porque o irmão Brando não dá conta de orar por 3.000 pessoas, tudo de uma vez que vinha. Tinha que fazer cartão. Né? Então isso não pode. Agora, quando vir aquele homem chegar esfarrapado e com aquele menino naquela situação, todo mundo foi abrindo caminho e o homem foi passando. Né? Porque viram que a situação era difícil. E quando ele chegou na plataforma, na frente das pessoas, Billy pediu-lhe o cartão de oração. Billy estava controlando ali o cartão de oração. Billy pediu-lhe o cartão de oração. Né? E então, você vê, e ele disse, então, sinto muito, senhor. E ele não tinha um, aquele homem não tinha um. Disse, então, sinto muito, senhor. Disse, terá que esperar. Né? Você terá que esperar. Billy estava certo até ali, ele estava cumprindo uma ordem. Ele estava certo até ali. Agora você vê, irmão. Aquele irmão disse, muito bem, disse, esperarei. Agora vocês veem como são as coisas, né? Como são as coisas. Então ele veio naquela situação, atravessando neve de tão longe, naquela situação com aquele menino, e chegou todo mundo a abrir o caminho, porque até dizendo, bom, se eu nem receber oração, esse aí precisa receber. Né? E quando ele chegou, quem estava ordenando disse, cadê o cartão de oração? Ele não tinha um. Disse, então, sinto muito, senhor. Disse, terá que esperar. Billy estava certo. Ele estava cumprindo uma ordem. Se ele abrisse ala ali, oportunidade, ele teria que abrir outras oportunidades. Tudo tem seu meio. Aquele senhor com quem estava, então, diante de uma ordem, ficou certo também e disse, muito bem, disse, esperarei. Disse, esperarei a minha vez como os outros, então. Para quando? Quanta gente tinha com cartão na frente dele? Esperarei minha vez como os outros, então. Disse, não sabia que tinha que fazer isto. Pegar um cartão de oração, né? Não sabia que tinha que fazer isso. E então eu estava falando com uma pessoa, o irmão Brano estava falando com uma pessoa, ouvi isso por acaso. Vi aquele pai ir e eu disse, o que houve? Ele disse, ele não tinha cartão de oração. E algo me disse, traga-o aqui. E o pai subiu. Então, está vendo, irmãos? É muito bom a igreja aprender estas coisas. A ordem, a submissão. Vocês estão vendo? A ordem de Billy. Então, o senhor tem que esperar. Não importa, você estava morrendo. Então, o senhor vai esperar. Olha a submissão. Então, esperarei. Eu não sabia que tinha que ser assim. Olha o outro ponto. O profeta, falando com uma pessoa, observou uma coisa, aquilo. Viu aquele pai e falou, espere, o que está acontecendo? O Espírito falou assim, manda trazer ele aqui.
Olha a outra coisa a se aprender. Acima de uma ordem tem outra ordem maior. Estamos aprendendo isso? Uma ordem, uma submissão e uma ordem maior acima de uma ordem. Então, irmãos, a mensagem do profeta é cheia de lição. Ela é cheia de lição. Uma ordem maior acima de uma ordem. Né? É aquilo de Moisés: não faça imagem de escultura para ti, para prostrar diante dela. Depois diz: faz 2 querubins e põe diante do altar, onde o povo vinha no altar. E aí? É a ordem maior acima da ordem. Então disse: não sabia que tinha que fazer isso. E então eu estava esperando uma pessoa, ouvi isto por acaso, vi aquele pai ir, e eu disse: o que houve? Ele disse: ele não tinha cartão de oração. E algo me diz: traga-o de volta. Então eu disse: traga-o aqui. Aí o profeta falou: traga-o aqui. E o pai subiu, e as lágrimas rolando no rosto. Precisava fazer a barba. E ele se aproximou, e eis o que o Reader's Digest disse. Está vendo? Está vendo? Não fiz perguntas, mas olhei direto para o rosto do menino, disse de onde o menino era, que tinha estado na clínica Mayos, e tudo que estava, e tudo que se tratava, do que havia de errado com ele, quão doente esteve e tudo mais. O irmão Brano olhou para o menino e falou tudo. E então o pai começou a chorar e começou a ir-se. E disse que começou a descer da plataforma. O jornal escreveu dessa maneira. E virou-se e ele disse: isso mesmo, Senhor. Ele disse: mas meu menino chegará a viver? O pai perguntou. Porque o profeta falou tudo que tinha acontecido com o menino. Aí o pai foi indo embora e virou e falou: mas meu menino chegará a viver? Eu disse: isso não posso dizer. Está vendo, irmão? Eu disse: isso não posso dizer. Agora o profeta viu o alvoroço. Falou: espere um momento. Mas algo disse para o profeta: fala para ele vir aqui. Aí o profeta falou: manda ele vir aqui. Aí o profeta falou: você esteve na clínica Maio, a doença no cérebro, eles falaram isso e aquilo outro, é tudo desse jeito. Você veio assim, você é de tal lugar, tudo certo. Mas o pai foi e virou e falou: e meu menino viverá? O profeta disse: não sei, isso eu não posso dizer. Está vendo como Deus faz as coisas? Eu disse: isso eu não posso dizer. O profeta não falava. O que Deus não falou, ele não falava. Isso eu não posso dizer. Eu disse: só um momento. Vi uma visão aparecer. Eu disse: o Senhor não vai querer acreditar nisso, porque tanto a Mayos e como a Hopkins disseram que aquela operação não poderia ser realizada nesse cérebro. Mas eu lhe direi o que fazer. O Senhor amanhã, o Senhor simplesmente siga em frente com este menino. Dentro dos próximos 3 dias, encontrará uma mulher de cabelos pretos na rua, e essa mulher irá perguntar-lhe o que há com esse menino. E então ela irá contar-lhe sobre certo doutor do interior, por aqui,
que pode realizar aquela operação. E o Senhor não irá querer acreditar, porque Amaios não quis tratar e disse: era impossível ser feito. Mas essa é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus, a misericórdia de Deus e essa operação. Agora, se crer que sou profeta dele, vá fazer como lhe digo. Como que colocar os figos em Ezequias e assim por diante. Não é? E assim por diante. Irmãos, às vezes, né, a fé em Deus é uma coisa, nós temos que crer na maneira de Deus, né? Você tem que tomar Deus na sua vida por fé, a revelação tem que explodir no nosso coração. Não ficar só como um ouvinte, né? Só um ouvinte. Você tem que ter um milagre na sua vida. O milagre está na sua vida, é a força de Deus. É a força de Deus na sua vida. E você não pensa, não, Satanás está no encalce dos filhos de Deus. Eu estava falando com minha esposa, eu disse, eu vejo o inimigo querer me matar muitas vezes. Isso aqui não é fanatismo e querer crescer diante da igreja, não. Mas se você é um cristão, você tem que saber disso. E você tem que ter arma para combater ele. Revelação e poder de Deus na sua vida. E fé. Ele quererá te matar. Só de você falar, ele pega aquilo e quer te estrovar. Agora, isso é a mensagem do irmão Brana que nós estamos estudando. Não é querer ser grande e dizer que tem poder de Deus em si, não. Mas que nós estamos numa hora que Deus tem que estar na nossa vida, essa é a hora. Ou então Satanás porque ele arranja os dentes contra um crente da mensagem. E se ele puder te pegar, ele te estraga mesmo. Muitas vezes ele só não te acaba porque Deus diz, não acaba com ele não, ele deu o lugar mesmo, mas eu ainda vou interceder por ele está errado, você poderia até estragar ele todinho. Não faz isso não. Mas que você deu o lugar, você deu. Satanás poderia te acabar. Mas Deus intercede, não deixa. Que nós temos que saber que ele vem no nosso encalce, vem. Você não pensa, irmão, é o culto de domingo, né? Depois de um culto daquele de domingo, vocês não pensam quanto que segunda-feira ele tenta pegar o pregador. E ele fica atrás dele. E é só ele achar uma brechinha, porque ele viu que muita libertação foi trazida no culto de domingo à noite. Muita gente escapou, muita coisa resolveu, muita ira saiu, muita inveja acabou, muita intriga acabou, e aí ele fica nervoso, aí ele fala, eu te pego. E aí na segunda-feira você pode ficar firme que ele está ali, te espreitando para ti. Agora, isso é a mensagem do profeta. Né? Isso é a mensagem do profeta. Agora, nós temos que ter Deus em nós, o poder de Deus, revelação, fé em Deus. Creia em Deus. Jesus falou isso, creia em Deus. Nós falamos aqui no princípio que Ele é maior. Satanás é grande. E Deus falou, Jesus falou, que depois de Deus no céu, ele é o mais poderoso, Satanás. E nós falamos aqui que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Satanás é o mesmo ontem e hoje, não é eternamente. Satanás, ele é grande, é poderoso, tem vindo até aqui, vai até mais na frente, mas ele tem fim, ele tem limite. Mas Deus não tem limite. Aí você tem que crer dessa maneira, para você combater ele.
né? Então, esses dias eu estava passando por algo, porque às vezes vem crises fortes, aquelas crises fortes demais de tensão, e eu estava dando uns vômitos, aqueles vômitos que parece que arranca as tripas e não sai nada, né? E aqueles vômitos terríveis, é tensão demais que você passa, e depois, na hora que vai relaxar, e vem os vômitos, o organismo reage, e aqueles vômitos, que misericórdia. E aí parece que estragou o esôfago, né? Eu ia comer, passava aqui, estava doendo. Falei, meu Deus, misericórdia, né? Deve que abre. Às vezes estraga a garganta, rasga a garganta. Né? E eu ia comer, estava doendo. Eu fui aí dando esses cultos aí por aí, eu cheguei lá no lugar, e eu cheguei lá, né? É maneira de crer em Deus, é maneira de crer em Deus. O profeta falou assim, esta é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus. É encontrar uma mulher na rua e ela vai falar com um doutor do interior que faz a cirurgia. Vocês viram a maneira de Deus? Falou assim, essa é a única chance que seu menino tem. Irmãos, agora o profeta não podia falar, está curado, em nome de Jesus Cristo, e pronto. Quantas vezes isso aconteceu? Ele falou, não, a única chance é essa. É você encontrar uma mulher na rua, ela vai falar com o médico. É a única chance. Então eu estava com aquela coisa doendo, né? Eu saí por aí dando os cultos, e eu cheguei lá no mato, aí eu comi folha de boldo, eu comi folha de serraia, eu comi repolho, assim esgravutado lá na roça, e comi folha de picão, e comi folha de rubim, né? E falei, eu vou ficar curado, né? Isso aí vai sarar, né? E pronto, não estou sentindo nada. Eu sei comendo folha por aí, né? Aí eu fui buscar, nós esperamos o irmão para vir no culto de ceia. Esperamos até na última hora, porque ele vinha num tratorzinho. E o tratorzinho, aí depois na última hora, falou, não, o trator não tem luz, ele não vem. Agora é um culto que eu vou lá dar para os irmãos, uma ceia de tempo em tempo, e aí, né? E os irmãos tudo jantando, e uns ainda chegou jantando por último ali, para depois nós começar o culto. Eu falei, então vamos lá, irmão Hélio, vamos lá buscar o irmão, uns quilômetros aí de estrada de terra, né? Vamos lá então buscar ele. Pegamos a caminhonete e vamos lá buscar o irmão. Rápido, chegamos, quando chegamos os irmãos, eu falei, vocês vão arrumando aí. Chegamos com o irmão e aquela poeira, eu cheguei, parece que eu estava quente. Não sei se eu estava quente, o organismo quente, né? E eu cheguei e eu fui, porque para dar a ceia, quebrar o pão, eu fui na torneira, lavar as mãos, aquela água fria que corre durante né, vem à noite correndo por aquele reguinho, beira de brejo, e fria na torneira, e quando eu lavei as mãos ali, e vinha, sentei para começar o culto, mas que dor no braço, viu? Mas que dor na mão e que dor no braço subindo, mas dor mesmo, daquela que você sabe que você constipou na hora. Na hora, assim, mas que dor, eu nem dei demonstração para os irmãos, e fiquei segurando assim, apertando, e aquela dor subindo, falei, essa água fria demais aí, ó. Né? E começamos o culto, mas naquela mesma hora eu fiquei firme no meu coração, falei, essa dor, ela não vai subir. Se ela continuar assim, me dá problema, porque é dor mesmo, é um reumatismo muito terrível, né? Quantas pessoas aí com coisa nas juntas, com o osso deteriorando, e vai para as cadeiras de roda, né? E eu estava ali cantando, começando o culto com os irmãos, e no espírito combatendo aquela dor. Ela não vai, não pode ir, não vai, não pode, tem que passar, tem que acabar, e falando com os irmãos, e isso não pode prosperar. E sumiu mesmo, acabou, viu? Acabou. Antes do meio do culto ela não estava mais. Mas o inimigo vem.
Ele vem mesmo. E o profeta falou, você vai encará-lo cara a cara. E você tem que estar preparado. Se você tiver com o poder de Deus na sua vida, ele vai sair resmungando, que ele não pode enfrentar Deus em nós. Ele não pode. Mas essa é a única chance que seu menino tem através do poder de Deus. Você vai andando por aí, você vai encontrar uma mulher de cabelos pretos, né? Ela vai te falar de um médico do interior que faz a cirurgia, você não vai querer crer, mas essa é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus. A misericórdia de Deus e essa operação. Agora, se crer que sou o profeta dele, vá fazer como lhe digo. Como que colocar os figos em Ezequias, e assim por diante. Ele virou e disse, obrigado, e foi-se. A fé não discute. A fé não discute. As pessoas chegam num lugar que ela está crendo em Deus cegamente, de uma tal maneira que tudo que diz para ela, ela crê que é Deus. A pessoa chega num lugar que ele está esperando em Deus, tão cegamente, que ele não discute nada. Se Deus falar essa folha, é essa folha. Deus falar é isso aqui, ele não pergunta por quê, nem por nada, é aquilo mesmo. Acabou. Ele está esperando em Deus tão cegamente que ele não... O profeta falou, é isso. E ele virou e foi-se, falou, obrigado. Não discutiu com nada. 2 dias ou mais se passaram e ele estava na rua um dia e uma senhora se aproximou e disse, o que há com seu menino? Disse, tem uma doença cerebral. E ele continuava a conversar assim, e bem, eles acharam que era terrível, você sabe. Então ele disse que dentro de só alguns minutos uma coisa aconteceu. Ela disse, Senhor, conheço uma pessoa que pode fazer essa operação. Ele disse, Senhora, veja a irmãos Maio, desistiu e falou que não pode ser feito. Disse, um homem aqui esteve orando por isso, chamado irmão Brana. Disse, ele fez uma oração pelo menino, ele disse, espere um minuto. De cabelos pretos, usando casaco cinza, disse, é ela. Disse, onde fica esse médico? E contou-lhe, levou-o lá, e o médico realizou a operação, e o menino ficou bom. E o menino ficou bom. Umas coisas estranhas assim aconteceram no ministério do irmão Brana, né? Uma vez um senhor de cor, porque o irmão Brana foi lá no sul dos Estados Unidos, e lá tem a segregação de raças, né? Tinha, mas hoje ainda tem os preconceitos. Lá no sul eles não gostam da cor negra, né? E o irmão Brana foi no sul. E quando ele chegou lá no sul, tinha um homem de cor numa esquina, gritando, oh, irmão Brana, servo de Deus, né? Irmão Brana, e ele era cego. Quando o irmão Brana aproximou, aquele homem de cor, quando o irmão Brana falou assim, me leva lá naquele homem, os irmãos que acompanhavam o irmão Brana falaram assim, irmão Brana, você está no sul. Lembra que você está no sul, quer dizer, aquele homem é de cor. Você vai atender ele aqui no sul? O irmão Brana falou assim, o Espírito me manda ir lá. E aquele homem estava de pé clamando e era cego. O Espírito me manda ir lá. Quando o irmão Brana chegou, ele falou, ó, irmão Brana, é você o irmão Brana? Ele falou, sou eu o irmão Brana. Ele falou, ó, irmão Brana, eu sou de tal cidade, de longe, mas minha mãe era uma cristã genuína. Até onde eu saiba, ela nunca me mentiu. Mas ela já faleceu há tantos anos. Mas essa noite ela me apareceu
e falou assim: filhinho, vá na cidade tal e tal, e esteja lá, porque o servo do Senhor vai estar lá, William Brana, e ele orará por ti e você ficará bom da sua vista. Ele disse: irmão Brana, então eu vi, minha mãe nunca me mentiu, e ela me apareceu hoje à noite. E eu estou aqui, irmão Brana, eu sou cego. E o irmão Brana orou por ele e ele viu na mesma hora. Maneiras de Deus. Maneiras de Deus. E o menino ficou bom, né? Agora isto saiu no Reader's Digest, veja você. E aí, irmãos, Maio me chamou sobre entrevista para isso. A clínica médica, que falou que não tinha jeito, ficou sabendo disso, chamou o irmão Brana. Em entrevista para isso. Disseram: reverendo Brana, o que o senhor fez com o menino? Eu disse: nada, nem toquei nele, só disse o que Deus me disse para dizer-lhe. Esse homem obedeceu. Agora, o engraçado foi que umas 2 semanas depois disso, ou 2 semanas antes disso, ou 3, na Reader's Digest, talvez um mês antes, saiu o artigo da senhorita Pepper. Agora, ela é uma feiticeira genuína, ou médium. Agora vocês estão vendo? Aí o irmão Brana falou assim: ele trata de personificar, ele vem até na frente, anda junto, porque ele mistura as coisas. E as pessoas olham assim e falam: é Deus ou não é? É aquilo que é verdade ou é esse? E ele engana e mistura as coisas e Deus vai passando o seu caminho. Quem tem revelação, vê Deus. Quem não tem, mistura as coisas e não sabe o que aconteceu. Estão vendo? Ligando com o 7º selo. Satanás tratará de personificar. Um mês antes, talvez, saiu o artigo da senhorita Pepper. Agora ela é uma feiticeira genuína ou médium. Agora há a verdadeira e há alguém imitando. Estão com essa mulher desde 1897. Ela tem mais de 100 anos agora em Nova York. Ambas surdas quanto um poste. A Reader's Digest pega, acho que saiu uns 2 meses ou 1 mês antes do meu. E você pode encontrar em princípios do outono. O senhor Baster estava com ele aqui o outro dia. Se tivesse pensado nisso, teria pedido para ele. Ou soubesse que iria dizer isso, eu teria conseguido ele. Posso consegui-lo para você. É o escrito, né? E apresenta umas 12 ou 14 páginas. Ela era apenas uma dona de casa normal e caiu num transe um dia, enquanto em sofrimento, e ela começou a falar com os mortos, e estiveram com essa mulher em todo o mundo, em todo lugar, levaram-na para a Inglaterra, até trocaram sua roupa, muitas vezes, e para ver se havia deslize e coisas assim, e foram lá e disfarçaram uma pessoa com uma máscara no rosto, um grego, e agiram como se fosse inglês, e ela contou para ele a respeito de tudo. Ela não era falsa, não conseguiram enganar ela não, surda igual um poste. E ele queria chamar um de seus companheiros falecido, né? Agora a única coisa que ela, por todo mundo, e aqui a Reader's Digest disse lá, que algumas noites atrás, ou alguns meses atrás, que uma coisa dessas foi desmascarada. Aí
a revista escreveu: isso aí que está acontecendo com o William Branham, tem uns meses um negócio desse foi desmascarado. Era para um homem beijar a mão do espírito de sua mãe, e no dia seguinte foi provado no tribunal da polícia que ele só beijou um pedaço de pano. Muita gente imitando um médium. Aconteceu mesmo, beijaram um pedaço de pano. Muita gente imitando um médium. São apenas estes leitores que se encontram do lado da rua, que para começar nem são médiums, não passam de falsos imitadores, mas há o médium verdadeiro. E nós, as pessoas religiosas, temos muitos imitadores em ambos os lados. Agora fique calmo por uns minutos. Agora note, aquela senhorita Pepper é médium verdadeira. E a revista disse: aqui está uma coisa de que se pode estar certo, que quando alguém morre, não está morto, está vivo em algum lugar, porque aquela mulher chama o espírito deles de volta e conversa com as pessoas. Agora, o que ela faz, irmão Brana? O Senhor crê nisso? Sim, Senhor. A Bíblia diz que sim. É por esse motivo que creio. E ela é do diabo. Você crê nisso? Creio. Só que é do diabo. O diabo faz isso. A Bíblia diz que sim. E é por esse motivo que creio. E ela é do diabo. Espiritismo é o truque do diabo. Agora notem, agora observe os dois. Irmão, ou você alcança fé total em Deus, ou outra coisa toma conta da vida do crente. Porque existe outra coisa forte, verdadeira também, que fala as coisas, mostra. E o irmão Brand disse: e eu creio nisso, mas é do diabo. Eu creio quer dizer, acontece, é verdade, mas é do diabo. E onde o crente tem que estar firmado em Deus, porque senão ele vê coisas acontecendo ali, ou ele vai até atrás de coisa. Para receber cura, vai atrás de qualquer coisa. E aí ele acha. O profeta disse: agora observe os dois. E então você deveria ter visto as cartas me inundarem. Então, quando o meu artigo saiu em seguida ao dela, quando o artigo do irmão Brana saiu após o dela, não é estranho que pouco antes do fim do tempo, Deus falou estas coisas, e o Reader Digest é publicado em cada língua debaixo do céu. Está vendo? Note. Não é estranho que um seguiu o outro? Agora aqui chegaram cartas, dizia o irmão Brana, isso prova que o Senhor não passa de um médium. Diziam, isso prova, veja aqui, o Senhor disse àquela mulher, onde ela ia encontrar, ver esta mulher, eu disse, espere um minuto, tenho uma carta oficial pronta, perdoe-me, a ser mandada para as pessoas. Eu disse, como vocês pregadores conhecem pouco, eu disse, em vez de batizarem o corpo, precisam da mente ser batizada. Isso mesmo, vocês não param para pensar nas coisas, vocês não procuram considerar isso.
Essa é a mesma coisa que fizeram nos outros dias. Eles viam Jesus, sabiam que ele podia, ele conhecia os segredos de seus corações, ele sabia o que ele estava fazendo daquela maneira, e eles disseram: ele é o principal dos demônios, ele é Beelzebu, o melhor adivinho do mundo. Eles não pararam para tentar entender, para ver que era o Filho de Deus. Não eram suficientes espirituais para saberem disso. É isso, eles leram a coisa por cima. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém montado num jumento, e assim por diante. Mas eles estavam olhando para a segunda vinda. E é a mesma coisa hoje, estão olhando por cima da coisa verdadeira, aleluia, isso mesmo. Sei que Deus está aqui esta tarde e sei que estou tomando muito seu tempo, mas você tem que ver isto, amigo. Se eu nunca mais o ver, você tem que saber o que são demônios, você tem que saber o que é verdade e o que é erro, e são tão parecidos, tem que se separar a coisa. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Está exatamente no nosso horário. Senhor Jesus, damos graças ao Senhor por este ensinamento tão bom para nós. Isto faz um crente alicerçado, isso faz uma igreja firme, que não será enganada, que não vai atrás de qualquer coisa, bonita e boa, Senhor, mas ela ficará com a sua palavra, ela ficará com o Senhor nessa hora. Abençoa o teu povo neste momento, e que nós possamos retornar à noite, Senhor, e que o Senhor nos dê a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Abençoai uns aos outros e voltemos.